Maktub, Yala, Mahaba, Ismi Basmariela Caifalihal, Sabah Al-Hayr, Bonjour, good morning, Buenos dias, buongiorno, Raio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2022, sintam-se cumprimentados. Palavra de Deus está em Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. O título diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós, como fiz este oleiro, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é santo, ele é poderoso, é inabalável, inimaginável, fiel ainda que não sejamos fiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo, glória a Deus. Dependente, a música que eu coloquei aí para vocês, o clipe Dependente. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Gente, eu mando muito bem, eu canto muito. Eu canto muito mal. Leva aí, gente, releva aí. Então, conforme a música, tá tendo um tratamento aqui. Tá tendo, moído. É um processo. É um trabalhar na terra do vaso. É o vaso na mão do oleiro e tá sendo apertado, tá sendo moído, tá sendo triturado. Às vezes tem gente que olha pra tua prova e diz: meu Deus do céu, como ele ainda não amaldiçoou o Deus dele, o Deus dela, e morreu. Por que ela não olhou para trás? Por que ela não olhou para trás e virou estátua de sal? Por que negou ainda? Por que não negou? Por que não fez pacto com Satanás? Para ter bênçãos. Ou melhor, o que vem de Satanás não é bênção, é maldição. Satanás te entrega com uma mão e te arranca com as duas mãos. Deus não. Com o processo nas mãos do Senhor, tu vai, filho. Tu vai ser moído. Tu vai ser triturado. Tu vai ser amassado. Tu vai ser apertado. Tu vai passar pela moenda de Jeová. Mas se tu for aprovado, tu vai comer o melhor da terra. Porque Ele é em abundância na tua vida. Deus é. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus em Lucas, ela diz assim. Lucas capítulo 22, versículo 31 até o 34 diz: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ou seja, Pedro, ele era aquele homem sanguíneo. Ele era aquele homem atacado, ele era irado, né? Tanto Pedro ele é conhecido como o segurança de Jesus. Pedro andava armado. Tanto que quando Malco veio, o servo do sumo sacerdote, veio para prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco, a orelha direita. E Jesus foi lá, Jesus restaurou a orelha. Sabe por quê? Porque Pedro ainda não estava liberto. Mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, tinha uma missão na vida de Pedro. Pedro seria pastor. Pedro seria líder. Pedro teria um propósito. As pessoas, Pedro, ele era assim. Pedro, quando estava zangado, as pessoas todas as pessoas sabiam que Pedro estava zangado.
que estava zangado. Todas as pessoas sabiam que Pedro estava ali, abatido, zangado, irado. Quando Pedro estava alegre, todos também sabiam. Quando estava triste, da mesma forma. Porque era explícito. O semblante de Pedro, ele era muito forte, ele tinha um chamado. E ele era líder. Então, quando Pedro dizia, eu vou fazer tal coisa, as pessoas seguiam Pedro. Quando Pedro dizia, eu vou recuar, as pessoas diziam, vou recuar também. Ou seja, liderança. Jesus Cristo tinha colocado Pedro como um pastor. Mas depois que Jesus Cristo faleceu, desceu à sepultura, ainda não tinha ressuscitado, Pedro disse assim, não, vamos recuar, eu vou recuar. E todos seguiam Pedro. Sabe por quê? Teria que passar agora pelo tratamento de Jeová. Pedro teria que ser convertido. Teria que ser moído, ser convertido, ser trabalhado, para pegar agora uma população. Tanto é que agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus, conforme Jesus Cristo disse, que ele ia descer à sepultura e no terceiro dia iria ressuscitar, assim aconteceu. Que ele iria para o Pai, mas ele iria mandar o Consolador. E quando foi em Atos, no dia de Pentecostes, todos ali reunidos, aleluia, glória a Deus, capítulo 2, aleluia, aleluia, glória a Jesus, a descida do Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daqui, já estava preparado Pedro para uma liderança. Pedro, agora pastor da igreja. Pedro agora iria dar o direcionamento para cada um que o seguia. Vai, prega Cristo. Vai, aprende mais do Senhor. Mas isso foi fácil? Não, filho. A própria palavra do Senhor diz, e quanto a ti, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Agora Pedro já estava convertido. E agora ele iria confirmar os seus irmãos. Iria afirmar na rocha, que é Cristo. Só que nem todo mundo está preparado para passar pela moenda. Muitas das vezes, pessoas dizem a si mesmo, poxa, a mulher ali perdeu tudo. O homem ali perdeu tudo, a casa dele desabou na enchente, foi levada, foi feito, aconteceu, perdeu filho, filhas, e assim como foi na vida de Jó. Como é que ela está de pé? Como é que ela está vivendo? Como é que ele está vivendo? Tem pessoas que não vão suportar a moenda de Jeová, o trabalhar de Jeová. Por isso que Deus sabe dar aprovação para cada um. Mas independentemente de Deus saber o teu coração e o meu coração, Ele quer saber se você vai ser aprovado. Às vezes, a tua tribulação aí vai ser diferente. Às vezes que uma pessoa suporta perdendo casas, perdendo bens, perdendo filhos, filhas, assim como foi na vida de Jó. Se Deus fizer isso na tua vida, filho, tu já nega ao Senhor. Outra situação, não. Outras vão permanecer, prevalecer, reter a sua sinceridade para com o Senhor, como foi Jó. Outras pessoas terão uma prova mínima do mínimo. Tipo, eu perdi meu carro, roubaram meu carro. Tipo assim, eu tô com uma enfermidade, surgiu uma unha encravada. Às vezes é o que tu consegue suportar. Porque se Deus tocar um pouquinho mais na tua vida, Ele conhece o teu caráter. Se Deus apertar um pouquinho mais assim, o que tu suporta, a provação que tu suporta, é uma unha encravada. Não há provação sem escape. Ele te dá o escape para que você consiga suportar e passar pela provação. Tem outras pessoas, filho, que tem que passar pela provação já há 8 anos. São 8 anos. Olhando para dentro como eu, a minha aprovação, Isa, qual é a tua aprovação?
Mas por você passar provação, não é que você tenha que aceitar, você tem que lutar para sair dela. Mas você tem que reter a sua sinceridade, a tua sinceridade para com o Senhor. A minha aprovação é todo mundo olhando para dentro da minha casa, é zombando, tripudiando, fazendo, acontecendo. A família ficando de lado, não chegando junto para dizer a si mesmo, isso eu estou te vendo, vamos lutar por justiça, vamos fazer, vamos acontecer, vamos dar um basta nesta situação. Muitas pessoas olhariam para mim e diriam, por que essa mulher ainda está pregando Deus? Que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele não falha, que Ele vai mudar essa história, que Deus, Ele ainda permanece o mesmo em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há impossível. Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele agiu no passado, agiu no presente e vai agir no futuro, na minha vida, em nome de Jesus. Entendeu? Aprovações, às vezes Deus vai dar ordem, Satanás vem para tentar te cirandar, para tentar te moer, mas você é um vaso na mão do oleiro, está sendo trabalhado, está sendo moído. Mas até para te moer, Deus sabe como tratar. É como eu te falei, às vezes Deus vai te permitir uma dor de cabeça que Ele sabe que você vai suportar. Ele não pode te dar, às vezes, além do que uma dor de cabeça, porque Ele sabe que você vai negar o nome dEle. Conseguiu compreender? Então, Deus sabe como agir. A aprovação que Ele dá para mim, Ele não vai dar para a tua vida. Porque Ele sabe que se Ele te der um pouquinho além, Ele te perde. Ele sabe que a aprovação que está na minha vida, Ele diz assim mesmo, ela aguenta. Se ela está passando pelo que ela está passando, é porque ela aguenta. Eu dou estrutura. E você que está aí com a unha encravada, você que está aí, você também aguenta. É o que tu consegue suportar. E continua dando glória a Deus e aleluia, que o processo, você está na mão do oleiro. O oleiro é Jeová. E quando você sair desse processo, você vai sair para liderar. Você vai sair como Pedro, transformado, confirmando os seus irmãos na rocha eterna que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus Cristo. Palavras de dicionário: óbvio, obstáculo, impedimento, paulatino, lento, demorado, feito aos poucos. Fiquem com Deus.